E 3, 2, 1, gravando. Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar aí sobre a Unique Forex, dar mais informações aí em relação ao caso, tá? Eu vou falar o que tá acontecendo, o que pode acontecer em relação também ao novo site aí da Unique International. Aquilo ali tá se revelando uma completa mentira, eu vou falar porque a própria Unique Forex falou sobre o assunto, tá? E também vou falar nesse vídeo sobre uma criptomoeda que valorizou cerca de 6.700%, tá? Ou seja, se você comprasse ali cerca de R$100 daquela moeda, em 24 horas você teria ali cerca de R$6.700. Mas que moeda é essa, Rodrigo? Será que de fato ela ainda tende a subir mais? Será que essa moeda é boa a longo prazo? Tudo sobre essa moeda e também em relação à Unique Forex vou falar nesse vídeo, então peço para você que fique até o final desse vídeo, que eu garanto, você vai sair muito bem informado e você não vai se arrepender, beleza? Agora um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal Grana no Bolso, para se inscreverem. Além disso, dá like nesse vídeo, compartilha com o geral inteiro e ativa esse sino de notificação, tá? Caso você queira receber notificação pelo WhatsApp, você vai ser colocado numa lista de transmissão, ou então quiser trocar alguma ideia comigo, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela, os seus contatos, e mandar um oi, tranquilo? Recado dado. Agora vamos falar aqui em relação à Unique Forex, né, que teria movimentado, segundo as próprias declarações ali da Polícia Federal, que fez uma investigação, né, colheu depoimentos e com base em todo esse tipo de investigação se chegou ali numa quantia astronômica de 28 bilhões de reais movimentados aí pela Unique. E assim, a maioria de vocês aí já deve estar perguntando, principalmente aqueles que colocaram dinheiro na empresa, se os clientes vão receber, tá? Eu vou falar sobre isso, mas vocês acham que de fato tem alguma chance aí muito possível de receberem? Olha, eu acho que não, tá? Essa chance é bem remota, quase impossível, eu vou dizer o porquê, tá? Mas seguinte, a Unique Forex teria movimentado aí cerca de 28 bilhões, muito além daqueles 9 bilhões meio que divulgados anteriormente. Inclusive eles estão devendo ali aos clientes bem mais que isso, eles estão devendo ali 12 bilhões às pessoas e estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas, tá, rapaziada? Não foi ali 1.000, 10 mil, foram 1 milhão de pessoas ali, entre brasileiros e também alguns estrangeiros, né, que devem ter caído nesse tipo de golpe, tá? É como se a gente pegasse aqui a população brasileira, de cada 200 pessoas, 212 pessoas, uma pessoa teria aí caído nesse esquema. Então você vê a grandiosidade aí desse tipo de golpe. Os caras continuam presos, tá? Inclusive foi dada informação de que o Fernando Luz Varg teria aí sido capturado, seria preso, mas na verdade essa informação foi apenas um boato. O cara continua foragido, tá? Continua aí no encalço para encontrar esse cara, mas uma hora dessas ele já deve estar bem longe do país, tá? E assim, deve estar curtindo aí a grana lá no Belize ou então na Europa, tá? E o cara aí para ser capturado vai ser bem difícil, só se o nome dele for colocado ali na lista de procurados da Interpol, mas não é tão fácil assim. Bem, os demais continuam sendo presos, né? 13 pessoas foram indiciadas, ou seja, além daquelas 9 pessoas, ou melhor, 8 pessoas que estão presas, mas 5 foram indiciadas aí, que vão ser levadas a esse tipo de inquérito, esse tipo de investigação. Posteriormente, o Poder Judiciário que vai ali determinar se prende essas pessoas ou não, mas olha, tendo aqui em vista tudo que aconteceu, é bem possível que todas as 5 pessoas, caso encontradas, sejam presas, tá? E aí a maioria das pessoas me perguntam desde o início desse tipo de operação: mas Rodrigo, você acha que quanto tempo ali os caras vão ficar presos? Eu falo, não sei, tá? Porque ninguém sabe do futuro, mas tendo em vista toda essa situação caótica, para se dizer o mínimo, tá? Os caras não vão ser soltos aí tão fácil assim não, porque você vê o caso aí da Engil, que não movimentou pouca grana, ficou preso ali uns meses. Eu creio que nesse caso aqui, que é algo muito mais estratosférico, um tipo de quantia muito mais astronômica, eu acho que os caras aí podem pegar ali cerca de 1 ano ou um pouco mais de 1 ano de cadeia, tá? Claro que isso aqui é uma estimativa minha, não quero dizer que isso aqui é uma verdade absoluta, até porque as oitivas, né, ali, as pessoas sendo ouvidas, a investigação ainda está acontecendo, tá? As pessoas foram indiciadas, as 13 pessoas foram indiciadas, porém, isso não significa ali que as investigações estejam encerradas. E aqui no Brasil é o seguinte, dado o histórico aqui de golpes, né, e roubos, se você comete um tipo de golpe ou roubo pequeno e faz tudo meio que escondido ali, mesmo que você seja pego,
você pega ali uma pena branda, você pega ali poucos dias ou meses de prisão e logo depois é solto e não tem nenhum tipo de complicação mais grave. Coisa que aconteceu com o próprio Leidmar, que nem preso foi quando cometeu aquele tipo de suposto golpe, né, que depois veio se comprovar um golpe de fato, que foi a Foner, que depois declarou falência. Naquele tipo de situação, nada aconteceu com ele. A mesma coisa com o Danter Silva, que participou da D9 e nada aconteceu com ele. E aí os caras acharam que poderia fazer o que quiserem, que nada iria acontecer. Mas não é bem assim não, tá? Os caras erraram a mão aí, acabaram exagerando aí, a coisa saiu muito maior do que eles imaginavam, eu creio, tá? Acho que qualquer pessoa aí imaginava que a Unique Forex não fosse crescer tanto como cresceu, e quem rouba muito ou comete grandes golpes aqui no Brasil acaba entrando no radar aí. E seguinte, se essas pessoas aí tiverem apadrinhados políticos, apadrinhados no STF, aí de fato a situação pode melhorar bastante. Mas esses caras aí que não tem nenhum tipo de apadrinhado lá no Congresso Nacional, no Poder Executivo, né, no Palácio do Planalto, ou então no STF, olha, a situação complica bastante, porque não basta apenas ter poder econômico não, tem que ter poder político no Brasil também para se livrar da prisão, tá? Essas pessoas aqui que colocaram ali cerca de 28 milhões de reais no bolso, isso não é pouca grana não, para que vocês tenham uma ideia, uma base, isso é cerca de 1/5 de todo o déficit fiscal do governo federal, todas as dívidas aí do governo brasileiro, isso representa aí cerca de 20%. Então, eu acho que isso aí já responde às pessoas aí, se de fato as pessoas que estão ali sendo devidas esses 12 milhões se vão ter o dinheiro de volta, né? Eu acho que não, tá? Porque esse dinheiro aí tende a ir para os cofres do governo, até para tentar diminuir esse déficit fiscal. Então, a mesma coisa que aconteceu com a Telex Free, que foi muito menor do que isso, claro que para a época foi um grande escândalo, mas a Unique Forex foi algo 10, 20, até 30 vezes pior que aconteceu com a Telex Free. Eu não vejo aqui a situação, principalmente para aqueles que estão presos aqui, se arrefecer um pouco, melhorar um pouco pro lado desses caras não, tá? A situação tá um pouco, para não dizer muito, complicada, tá? E assim, em relação àquele boato de que a Unique estaria voltando, a Unique 3.0, Unique International, aquilo ali foi uma grande mentira, tá? Quem colocou dinheiro nesse golpe, porque isso aí é um golpe, tá? Essa Unique International, isso aí tá sendo um golpe utilizando o nome da Unique Forex, porque os próprios caras da Unique falaram aqui que encerraram o site, estão encerrando as operações, tá? Que não aí estão continuando ali devido à situação tão calamitosa que está se dando, né? As pessoas presas ali. E aí, algumas pessoas podem me falar, não, Rodrigo, mas isso aí, cara, são os caras aí que estão querendo se livrar da polícia, estão querendo aí levantar a empresa sem levantar muita suspeita, estão se passando por fake. Rapaziada, acorda, tá? Porque depois que você perder dinheiro nessa droga de novo, tá? Não vem reclamar no dia que eu não avisei, tá? Você quer colocar dinheiro, quer vender sua casa, colocar o dinheiro de todo o seu patrimônio lá, coloca, tá? Não tem nada a ver com isso. Eu só tô dizendo que eu avisei antes, tá? Muita gente reclama aqui que perdeu dinheiro, viu meus vídeos e colocou dinheiro lá, eu avisei, tô avisando de novo e vai ter gente que vai cair de novo. É incrível como tem gente que gosta de ser iludido, gosta de ser ludibriado, achando que se de fato a Unique voltasse, né, que receberia o dinheiro. Eu falei, olha, não tá voltando, isso aqui é independentemente da minha vontade ou da sua, tá? Eu querendo ou não, a situação é como ela é. A Unique não está voltando e mesmo que voltasse, vocês não receberiam dinheiro como vocês pensam, tá? Então, deixem de cair de bobeira. Eu acho que isso aí já é uma página que a pessoa tem que virar, tem que aprender como lição, tem que trazer esse tipo de aprendizado para a própria vida e não colocar mais nenhum centavo nesse tipo de empresa. Mas lembrando, você é livre para fazer o que quiser. Mas saindo desse caso aqui, vamos falar sobre a criptomoeda que valorizou cerca de 6.700%, ficando ali dentre as 35 maiores criptomoedas do mercado, tá? E aí você pode pensar, nossa, Rodrigo, essa moeda aí vai valorizar bastante, né, cara? Essa moeda aí é muito boa. Eu te falo, não é bem assim como você está pensando, não, tá? Eu particularmente não acredito em nada no futuro dessa criptomoeda, tá? Isso foi mais um tipo de esquema aí de pump and dump. Para quem não sabe o que é pump and dump, é quando os desenvolvedores do projeto, principalmente de moedas centralizadas ali, acabam meio que inflando o preço da moeda artificialmente, né? Eles colocam ali recursos e também saem espalhando aí notícias fakes pelas redes sociais, pelos portais de notícia, com vistas aí a divulgar ainda mais aquele suposto crescimento que na verdade não é um tipo de crescimento, foi uma inflação do preço de forma artificial, com vistas ali a galgar novos investidores para fazer com que a moeda suba ainda mais, eles lucrem com aquilo, depois que a moeda atinge ali um certo pico, um certo patamar que eles veem que não vai mais valorizar, eles pegam,
todos os ativos que eles próprios compraram e despejam no mercado, vendem tudo, fazendo com que a moeda caia drasticamente o preço, tá? E esse tipo de coisa aconteceu com essa mesma moeda em 2016. Não foi somente essa moeda aqui, esse esquema de pump and dump aconteceu em outras criptomoedas, isso vem acontecendo frequentemente desde 2017, tá? Não pensa que esse tipo de esquema parou. Não parou não. Pode ter diminuído, mas ainda acontece e com frequência muito maior do que as pessoas imaginam, tá? Mas para que vocês tenham uma ideia, a valorização foi tão absurda, tá? É como se a pessoa pegasse ali cerca de R$100 ou $100, tá? Vamos colocar aqui em dólar. $100 e 24 horas depois a pessoa vendesse esse mesmo ativo por $6.700. É uma valorização aí, nem o Bitcoin, que é meio que considerado volátil, de alto risco por ter grandes oscilações, teve uma valorização tão alta aqui em toda a história da criptomoeda em apenas 24 horas, tá? Mas enfim, a moeda saiu do preço ali de mais ou menos ali 1/10 de $1 e passou a valer quase 10 centavos de dólar. O nome da moeda é a BlockFi, a sigla dela é VEE, tá? Lembrando, eu não recomendo ninguém a colocar nenhum centavo nessa moeda, porque essa é uma shitcoin, é uma moeda com vista justamente a endinheirar, né, a colocar dinheiro no bolso dos desenvolvedores, não de pessoas ali que pensam no longo prazo. E claro, algumas pessoas ali que podem também aproveitar o movimento, né, um movimento de alta, que não tenham nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de vínculo direto com aquele aumento na moeda, pode ter também meio que se vangloriado, pode ter meio que se beneficiado dessa alta. Porém, o risco foi altíssimo e não é recomendável a nenhum tipo de investidor fazer esse tipo de movimentação. E como em todo golpe, depois da festa sempre tem a ressaca, né? Porque depois dessa grande alta, como eu falei, logo após a alta, a venda daquele ativo, e o preço dessa moeda caiu bastante, sendo cotada a cerca de 2 centavos de dólar na manhã desse sábado. Então, como já visto, corre desse tipo de moeda que não é vantajoso a ninguém colocar dinheiro nesse tipo de projeto. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.